você é um adventista que não aceita algumas coisas? Porque tem algumas coisas, tanto no adventismo, quanto... Vou ter aqui todo cuidado, tá? Não, por favor. Quanto na questão da Ellen White, que são, do ponto de vista técnico, científico, são complexos, né? Por exemplo, ela fala que a pessoa que toma café, ela perde, como é que eu vou dizer? Eu não vou lembrar exatamente o termo que ela usa lá nos questões sobre... Conselho sobre regime alimentar. Sobre regime alimentar. Mas ali ela fala que a pessoa que toma café, ela é menos inteligente, vamos assim dizer. Ou coisa parecida. Ou a pessoa que tem uma prática de masturbação, ela tem problema no cérebro. O cérebro dela vai se degenerando. Então, algumas questões que a Ellen White fala... Complexas, né? Mas que do ponto de vista da ciência não funciona, né? Exatamente. Então você é signatário de tudo que a Ellen White diz? Boa pergunta. Eu vou responder primeiro dando um testemunho, se você me permite. Eu quero dizer para os rádio ouvintes aqui, sem nenhuma demagogia, que eu conheci um pastor César Cavalcante fora dos microfones daqui. E eu fico muito à vontade para responder a sua pergunta aqui, pelo modo cristão, como você conversou comigo, e os ouvintes não estavam ouvindo isso. Mas isso veio mais da sua parte primeiro, porque eu fui infeliz, eu fui grosseiro num comentário aqui, e enfim, e aí você me tratou diferente, e aí, enfim. Mas eu não puxaria de você o que você já não teria. Entendeu? Então eu agradeço sem nenhuma demagogia. Você não é candidato a vereador. Não quero ganhar a eleição. Não quero ganhar a eleição, então ninguém aqui tá trocando confete. E eu fico muito à vontade para responder isso. Então tem que ver o seguinte, bem claro. Ellen White, ela tinha a 4ª série primária. Isso é uma equivalência do nossa nomenclatura aqui, né? Ela não estudou. O inglês dela era sofrido. Eu tenho cartas dela, que a gente vê os originais, que o processo é o seguinte, ela escrevia a carta, aí uma secretária datilografava a carta como ela escreveu. Se ela escreveu Jesus com J minúsculo, vai ser com J. Jesus com J minúsculo. Você tá entendendo? Se às vezes ela usava a palavra it pro Espírito Santo, que quem sabe inglês sabe que it é coisa, uma coisa, e às vezes ela usava he como sendo pessoa, ela datilografava com aqueles erros. Depois uma segunda secretária passava uma correção gramatical. Olha, esse aqui... A senhora White via a correção gramatical, concordava, aí que seria impresso. Só que essa terceira secretária fazia o máximo para não mexer no texto, de modo que daqui a pouquinho a autora não era Ellen White, era a terceira ali. E ela escreveu coisas duras, reconheço, que tem que ser entendidas em 3 momentos. Em primeiro lugar, a forma de se expressar da época. Por exemplo, uma expressão que hoje jamais eu usaria, e ela usou na época, mas não era só ela, chamar as outras igrejas de igrejas caídas. Isso. Só que essa expressão igrejas caídas, vários outros teólogos religiosos da época usavam, porque os Estados Unidos estavam passando por uma fase tão assim decadente. Você vê alguns autores metodistas, que foi de onde Ellen White falou, desgostosos com a realidade das igrejas e tudo mais. E ela mesma falou no final do livro O Grande Conflito, na edição, acho que é 1911, se eu não estiver enganado, quando os tipos estavam gastos e tinham que fazer nova, ela falou o seguinte: olha, nós temos que melhorar a linguagem desse livro, ela está muito agressiva. Eu não lembro todos os detalhes que foram mudados, mas ela falou assim, por exemplo, a palavra papista, para se referir aos católicos, não é de bom tom. Não precisamos disso. E mudaram. Tanto é que, já que você quer grupos divergentes na igreja, tem um grupo que defende que o livro original é aquele, quase uma doutrina da inerrância no Grande Conflito e tudo, e que a gente está publicando um livro, o Grande Conflito herético. Você vê. Esse é um primeiro ponto que você vai em consideração. O tempo em que Ellen White escreveu, o modo como não só ela, mas outros pregadores também se expressavam. Veja o sermão de Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nossa, você não faria um sermão daquele hoje, daquela forma. Outra questão que eu tenho que levar em consideração é Ellen White. Ela nunca deu detalhes das coisas que Deus mostrava para ela. Ela falou assim, olha, eu sei que é isso aqui. Aí vamos pegar alguns exemplos. Assim, o terceiro, eu volto nesse segundo. O terceiro, realmente ela fala de coisas que a ciência não aprova. Mas convenhamos, não estou colocando Ellen White no livro da Bíblia, quero deixar isso bem claro, você sabe a minha posição, mas só para os ouvintes, tá bom? Mas deixa eu fazer uma comparação com a Bíblia. Mas como você se sente quando lá na escola sabatina, que você deve frequentar, o pessoal fala, vamos abrir a palavra de Deus e é o livro da Ellen White? Nunca, posso ser sincero? Claro, eu não tô aqui jogando
com as palavras. Eu nunca ouvi isso na igreja adventista. Eu me batizei no dia 5 de assim, relativamente comum, assim, convenhamos, você também não frequenta a igreja adventista, pra falar, é relativamente comum. Não. Né? Exatamente, você pode ter ouvido uma expressão, alguém, mas pra falar é relativamente comum, você tem que estar frequentando ali, ouvindo isso direto e reto. Mas aí quando ela cita coisas que não bate, como você se comporta? Mas deixa eu só fechar essa questão da ciência. Se eu usar como critério a ciência não endossa, eu vou ter um problema. Por isso que eu falei que eu queria usar com calma aqui, para não parecer que eu estou equiparando a Ellen White à Bíblia. Se eu usar o critério a ciência não endossa, eu vou ter um problema não só com a Ellen White, mas com a própria Bíblia. Por quê? Hoje, pastor César, eu vou ser sincero que eu oro muito a Deus para me dar resiliência e força espiritual. Eu peço 3 coisas a Deus sem nenhuma demagogia. Eu peço unção do Espírito, humildade, porque vamos ser sinceros, não é fácil ser conhecido por todo lado e não ser tentado pela vozinha da vaidade. Você é o cara. Verdade, você tá entendendo? Eu posso até me envaidecer, mas aí eu vou perder a minha unção em 2 segundos, ou menos. Então peço a Deus unção do Espírito, humildade e saúde física e emocional para lidar com os ataques. Por quê? No meio evangélico, não de todos, eu ganho paulada porque eu sou seita. Dos ateus, eu ganho paulada, que eu não sou acadêmico, porque eu acredito na Bíblia Sagrada. Dos adventistas também você leva. Não dos adventistas em geral, tô falando desses grupos, exatamente, esses grupos que são mais ligados a uma certa corrente política. Mais paulada. Paulada também, porque eu sou homofóbico, sou não sei o quê. Então, quer dizer, eu apanho de todo mundo. Então, para muitos acadêmicos, eu não sou um acadêmico honesto, porque eu acredito na Bíblia. Para muitos irmãos, eu não sou um teólogo honesto, porque eu sou adventista. Para alguns adventistas, eu não sou um cara honesto, porque eu sou homofóbico. Então, quer dizer, a gente apanha por todos os lados. E nesse aspecto que eu aprendi. Mas eu não tô aqui te batendo. Não é você não. Eu tô falando assim. Mas claro, eu tô só dizendo a minha experiência. E nesse caso como você se comporta quando você vê que o que a Ellen White tá falando exatamente, essa é a resposta que eu ia dar. Você é signatário de tudo que ela fala? Vou colocar. Seria eu, por isso que eu tô com medo de comparecer com a Bíblia. Será que eu seria signatário de tudo que a Bíblia fala? Se você, à tarde eu vou ter um bate-papo com um ateu, Sérgio Sacani, no Flow, hoje à tarde. E ele vai fazer uma pergunta análoga para mim. Você é signatário de tudo que a Bíblia fala? Porque, convenhamos, vamos pegar o raciocínio. Ellen White fala que o café produz certas coisas e a medicina diz outra coisa. Vamos ser realistas. O Evangelho de Mateus fala que uma virgem deu à luz a uma criança sem ter tido relação sexual com ninguém. Acha para mim um estudo de ginecologia que confirme isso. A Bíblia vai falar que Jesus foi ao céu de carne e osso, eu creio assim, que ele ressuscitou com um corpo glorificado, mas era um corpo ainda tátil, né? Que ele, como é que eu confirmo isso, um milagre à luz da ciência? A ciência também vai falar ridículo. Como é que você pode continuar sendo um acadêmico com doutorado da USP fala, por exemplo, do e acreditar na café verdade? Ou da masturbação, você abandona a ciência e fica com o que ela está falando. Na verdade, eu digo o seguinte. Primeiro critério não é abandonar a ciência e ficar com o que ela está falando. Primeiro critério é o seguinte. Ela foi alguém que teve o dom de profecia ou não teve? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Tá certo? Ela teve o dom de profecia? Se ela teve o dom de profecia, ela falou que Deus mostrou aquilo para ela, então, calma. Vamos ver o que a ciência vai dizer, mas vamos ver com calma o que ela está falando. Mesmo porque, eu vou lhe dizer 2 coisas em relação à ciência. Letra A. Eu tenho lá em casa um compilado dessa grossura, mais ou menos, de questões acadêmicas, inclusive escritas por não adventistas, que fizeram tese doutoral sobre Ellen White, por coisas que na época dela seriam estúpidas, absurdas, e a ciência comprovou depois. Inclusive a questão do café que você mencionou aí, nós sabemos não só o café, o tanto de malefícios que a cafeína faz. Refrigerantes à base de cafeína, tem um monte, olha, eu posso puxar aqui um calhamaço de artigos acadêmicos, científicos, que falam do mal da cafeína. Teve nos Estados Unidos um estudo que foi replicado no Brasil agora por acadêmicos da USP. O estudo dos Estados Unidos foi feito pelo Dr. Schaufenberg, junto com outros. Eles queriam pesquisar a média de vida de um grupo específico com o resto da população americana. E eles procuraram a Universidade de Loma Linda, perguntando se os adventistas aceitariam se submeter àquele estudo.
Como a Loma Linda tem uma das maiores faculdades de medicina dos Estados Unidos, eles falaram, tudo bem, os nossos acadêmicos podem participar do estudo, claro. Os dois Schauffenberg foram com eles lá, isso já tem uns 20 e poucos anos, esse estudo. E eles fizeram uma tomada. Pelos escritos de Ellen White, o que os adventistas seguiam em comparação com a média dos outros californianos. Fizeram para mostrar tudo direitinho. O estudo mostrou que os adventistas do sétimo dia, que seguiam a reforma de saúde prescrita nos livros de Ellen White, tinham expectativa de vida entre 8 e 10 anos a mais. Aqueles que eram mais estritos chegavam a 15 anos a mais de expectativa de vida em relação aos outros. Mas não é porque é adventista. Qualquer pessoa que fosse vegetariana, claro, tivesse uma vida... Claro. Mas eu digo exatamente adventista... a crença adventista. É porque o estudo pegou os adventistas por amostragem, porque o estudo precisava o seguinte, eu preciso de um grupo que comporte igual. Porque, para quem não tá ouvindo a gente, as instituições adventistas obedecem uma dieta rigorosa de alimentação. Então, por exemplo, existe o adventista normal, o adventista do sétimo dia, o adventista da reforma. O adventista da reforma é muito mais hard no sentido de alimentação. Por exemplo, você come carne. Eu como carne, o adventista da reforma não pode comer nem carne de nada, entende? Então, eu sei, na nossa igreja, algumas famílias vieram da igreja adventista da reforma e eles não comem carne até hoje, porque não gostam, tal, não sei o quê. Não acostumaram, né? Não acostumaram, tal, nunca comeram. O cara tem 60 anos, nunca comeu carne. Agora, e essa ideia funciona nas instituições também adventistas. Mas foi bom uma coisa que você falou, vamos deixar bem claro. Quando eu mencionei o grupo dos adventistas e o resto da Califórnia, eu estou me baseando no que o estudo fez, que o estudo precisava de um grupo de comportamento igual, você entendeu? Com um outro grupo para equiparar. Por isso que falou os adventistas e o resto. Esse estudo foi feito no Brasil também. Mas é onde você vai dar, porque a pessoa que, sei lá, vegetariana, que é o caso da instituição adventista. Não, mas mesmo muitos que não são vegetarianos, porque eu não sou vegetariano, por exemplo. O estudo fez esse da USP aqui, chamado Adventus. Então, mas você já fez internato, não já? Fiz mais 4 anos lá você ficou de vegetariano. Sim, eu fiquei, mas mesmo assim, hoje eu como carne, por exemplo. Sim. E Ellen White, por exemplo, ela sempre fala que o ideal é nem comer carne. Ela fala isso. Agora vamos colocar. Esse estudo Adventus hoje foi feito também, eu não tenho todos os dados de cor para lhe dar, mas se alguém der uma googada, olha a googada, procurar Adventus, estudo Adventus da USP, vai ver que foi feito no Brasil, eles fizeram a separação. Adventista que come carne, que não come carne, que não toma café ou que toma café uma vez ou outra, que faz exercício físico, não faz, etc. Eles pegaram assim, o que a Ellen White faz? E é interessante que esse estudo também deu uma expectativa de vida a mais do que os que não seguem aquele estudo. Então, frigir dos ovos do estudo da Califórnia, do estudo da USP aqui, o que eu digo? Agora eu estou respondendo a sua pergunta, eu fico com a Ellen White, eu fico com a ciência. Por que essa dicotomia? Porque muitas coisas que a Ellen White fala, a ciência depois dela foi falar. E hoje eu tenho um estudo científico, feito lá e aqui, mostrando que seguir a dieta que Ellen White sugere, por isso que o nome do livro é Conselhos sobre Regime Alimentar. Não são doutrinas. Não são doutrinas, conselhos. Mas que meio que funciona como doutrina na igreja adventista. Deveria. Eu vou até lavar uma roupa suja em casa, se você me permite. Deveria, porque se nós adventistas seguíssemos mais à risca aqueles conselhos, nós estaríamos muito mais saudáveis do que nós somos. E quando eu digo nós adventistas, sim, mas isso é para todo mundo, viu? A pessoa não precisa ser adventista para isso. Eu só tô querendo dizer o seguinte, que as coisas que a Ellen White recebeu sem ter feito curso de nutrição, sem ter feito curso de medicina, sendo uma mulher provinciana de educação básica, e as sugestões que ela deu foram confirmadas depois como sendo promotoras de uma longevidade maior, só isto já me faz assim, peraí. É interessante, se ela escreveu tanta bobagem, as bobagens dela estão dando certo, porque a expectativa de vida dos que seguem aquelas bobagens, estou falando na área da alimentação, tá? Tá maior do que o dos que não seguem aquelas, entre aspas, bobagens. Você não usou essa palavra, eu que estou usando. Sim. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, e desculpa se a minha veia apologética fica... Não tem nada a desculpar, não tem nada aqui, mas eu não quero que te desrespeite. Não está de maneira nenhuma. Tal, tudo mais. Eu só quero saber se a minha resposta está clara. Tá clara, mas aí eu queria, depois do intervalo, para fechar essa questão de Ellen White, como você se comporta diante do Veltman Report?
O que é o relatório Veltman? Os próprios adventistas, porque assim, a Ellen White sempre foi atacada por questão de plagiar, né, de plágio. Muita coisa dos textos que ela escreveu não era exatamente dela, e tinha muitas provas que não eram dela, os textos que já existiam e tal, tudo mais. Alguns livros com percentuais, assim, acima de 50% e tudo mais. E aí foi encomendado, né, esse report, seria um relatório Veltman, e essa pessoa fez na verdade não é só uma pessoa, você conhece bem a história. E aí foi feito esse relatório e se comprovou que realmente tinha muito do que a Ellen White escreveu, muitos textos, muitos, centenas, não eram dela, né? Aqueles textos não eram dela, já existiam, e ela incorporou no escrito sem dar exatamente copyright, sem dar o crédito do autor. Como que você, sendo acadêmico, lida com isso? Tá certo. Depois eu pedi para os livros ficarem aqui, que eu quero dar um exemplo que não é sobre Ellen White, para falar dos livros aqui. Tá bom? Sobre a teologia físico-contextual. Então, vamos baixar, mas dê-me um tempinho depois, que vai ser muito legal. O pessoal vai gostar disso aí. Com relação ao relatório Veltman, só acrescentando que era um grupo de advogados católicos, inclusive, eles nem eram adventistas. Mas pedido pelo adventista. Pedidos pelo adventista, exatamente. Mas pediram, olha, façam um survey. E a conclusão deles foi que realmente tem muito material de Ellen White que é empréstimo literário, só que o que esse escritório especialista em copyright ponderou? Isso não pode ser considerado plágio pela seguinte razão. Na época de Ellen White para trás, não havia essa questão de uso de nota de rodapé, essas questões todas. Empréstimo literário. A pessoa era muito normal o empréstimo literário. Várias pessoas fizeram isso. Por exemplo, você tem até alguns clássicos. Você pegar, por exemplo, vou dar alguns autores. Se você pegar o Adam Clarke, o comentário de Adam Clarke, que até na internet tem disponível, só que em inglês. Adam Clarke e Matthew Henry. Você tem comentários. Se você comparar os dois, comentário bíblico que o mesmo comentário, tá num e tá no outro. Mas quem que é o autor? É o Matthew Henry ou Adam Clarke? É porque era comum as pessoas, mesmo acadêmicos, pegarem coisas uns dos outros. E mesmo nos tempos da Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente pega o Código de Hammurabi, ele é anterior às leis de Moisés. E Moisés falou olho por olho, dente por dente. Isso está no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é século XVIII. Eu coloco Moisés, não sei qual a sua cronologia, pastor, eu coloco Moisés no 15º século a.C. 1450, mais ou menos o Êxodo ali, 1425, eu coloco o Êxodo ali. E o Código de Hammurabi, 1700. Então eu tô falando, lembrando que de trás, na época era de trás para frente, o Código de Hammurabi está 300 anos antes de Moisés. Moisés plagiou o Código de Hammurabi porque ele cita a mesma lei do Código de Hammurabi de maneira inspirada. Moisés era profeta, ele não dá a fonte. E não somente isso, tem outros códigos de Alalak, Mari, leis sumerianas que a gente encontra na lei mosaica. Você tem o apóstolo Paulo citando, exatamente, por exemplo, o Novo Testamento, e às vezes ele dá citando Epimênides. Epimênides, Arato. No caso do Epimênides, ele fala assim, um certo poeta disse, mas o outro ele nem menciona isso. Então, será que eles também estariam plagiando? Não, era comum na época. E existem também algumas citações de paráfrase. Por exemplo, tem textos do Provérbios que são muito parecidos com o texto da época de Amenhotep, egípcios. A história de Jó, por exemplo, nós temos uma mesma estrutura, a gente até chama de o Jó sumeriano. Então, esse tipo de comportamento no passado não era, hoje é lógico, se eu pegar um livro aqui da FTB e pegar um capítulo inteiro e jogar sem, até mesmo eu citando a FTP, se for um texto, depende, se for eu posso citar aqui um parágrafo, uma linha, mas se for mais de, eu não lembro mais se 2 parágrafos. Tem regras. Tem regras. Vamos supor que sejam 2 parágrafos. Se eu citar mais de 2 parágrafos, eu tenho que pedir autorização ao FTP, e se vocês não derem, eu não posso usar. Um poema, por exemplo. A menos que tenha caído em domínio público, porque o autor já morreu. Então, Ellen White está dentro desse critério. E só para fechar aqui a resposta, a prova maior que ela não agiu de má fé é que os livros que ela cita, por exemplo, William Hanna, Daubigné, ela recomenda a leitura desses livros.